A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. O verso de hoje se encontra em João, capítulo de número 8, verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que expressão maravilhosa da eternidade do Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou? E a pergunta é, quem é Jesus? E nós vamos, de acordo com o Evangelho de João, responder a essa grande pergunta do eu sou de Jesus. Se nós olharmos João 1:1, vemos que Jesus é o Verbo divino. Diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós temos aqui o Verbo divino. Então Jesus é o Verbo divino e que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo divino. Inclusive eu quero lhe convidar para que você procure o meu novo livro, A Encarnação do Filho de Deus, que fala exatamente do Verbo divino se tornando carne. E por que ele fez isso? Vamos ao segundo revelação que temos de Jesus aqui em João, capítulo 8, versículo de número 12. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, quem é Jesus? Jesus é o Verbo divino. Jesus é a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não só é a luz do mundo, mas é a luz também da vida. Portanto, Jesus é o Verbo divino, Jesus é a luz do mundo. E quem é Jesus, de acordo com João? João 6, versículo de número 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus não só é o Verbo divino, a luz do mundo, Jesus é o pão da vida que sacia a fome da nossa alma, a sede da nossa alma. Jesus também é a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1 diz, eu sou a videira verdadeira. E João 15, verso 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Tudo que fazemos para Deus, fazemos por meio de Jesus. Portanto, Jesus é o Verbo divino, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a videira verdadeira. João, capítulo de número 10, versículo de número 11, lemos, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, Jesus é o Verbo divino, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o bom pastor. Mas Jesus também é mais do que isso. Em João, capítulo 4, versículo de número 14, diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida. É aquele que sacia a nossa sede, a sede da nossa alma é Jesus. Jesus é o Verbo divino.
Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o bom pastor. E Jesus é a água da vida. Vamos a outra expressão de João, e há muitas, no capítulo 11, versículo de número 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição. E não só a ressurreição, é também a vida aqui em João, capítulo 11, versículo 25. Jesus é a ressurreição. Nós temos esperança da ressurreição por causa de Jesus. Portanto, já falamos sete elementos que Jesus é. Jesus é o verbo divino, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o bom pastor, Jesus é a água da vida, Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos a mais, e aqui para terminar, João 14, verso 6. Nesse verso, nós vamos encontrar mais 3 elementos que Jesus é. E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Você quer saber o caminho para Deus? Você quer saber o caminho para o céu? Você quer saber o caminho para a eternidade? É Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não é um caminho, mas ele é o caminho verdadeiro, o caminho que nos leva a conhecer Deus como Pai. Tem um nome, e o nome desse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, mas não para aí, Jesus é a verdade. Que verdade? A verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade que santifica-nos. Jesus é a verdade plena, a verdade absoluta, a verdade libertadora está em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Portanto, Jesus é o verbo divino, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o bom pastor, Jesus é a água da vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a última, Jesus é a vida. É a vida. Vida plena, vida eterna, vida abundante, tudo está em Jesus. Então, antes que Abraão existisse, eu sou, quem é Jesus? Jesus é o verbo divino, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o bom pastor, Jesus é a água da vida, Jesus é a ressurreição, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique no playlist, ali você vai encontrar um total de 267 pastas com mais de 8.100 vídeos para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.